Olá, ouvintes do Sistema Sagres e aos seguidores dos nossos canais digitais, no sagresonline.com.br, todas as plataformas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais uma edição do Debate Super Sábado no programa de hoje, com a minha apresentação Rubens Salomão, a produção de Nívia Ramos, Jordana Ágata, Cleide Lima e Luciana Maciel. E a direção de imagem de Ananda Leonel. Em pauta, o debate aqui de hoje, os 30 anos do impeachment do ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. O governo Collor foi iniciado em março de 1990. Em maio de 1992, estourou a denúncia que levaria ao fim da gestão. O impeachment de Collor teve como início um escândalo de corrupção que estava diretamente ligado ao nome do então presidente. Em 2016, um novo processo movimentou o país. O impeachment de Dilma Rousseff se caracterizou pela polêmica e divergência de opiniões no parlamento e na sociedade entre Collor e Dilma. 24 anos se passaram e em 2022 são completados 30 anos do impeachment de Collor. E como é que esse processo, como o sistema político brasileiro é impactado? Esses processos definem a representativa democracia brasileira? É o que a gente discute hoje com Ludmila Rosa, que é cientista política, com Pedro Pietrafesa, doutor em Ciências Sociais pela UNB e professor da PUC Goiás, e com o professor da Universidade Federal de Goiás, cientista político Frank Tavares. Vou começar com a Ludmila para falar. Bom dia, obrigado pela presença, pela participação aqui no nosso debate. Professora Ludmila, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, professor Frank. Bom dia, professor Pedro. A todos e todas que nos ouvem nessa manhã. Um privilégio estrear aqui na Rádio Sagres. E vamos conversar que esse tema é quente e dá pano para manga, né? Ou se dá, vamos lá. Frank Tavares, obrigado pela disponibilidade de sempre, Frank. Bom dia. Imagina, bom dia, Rubens. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Pedro. Prazer encontrá-los aqui. E é sempre muito bom poder debater com vocês. Essa certamente será uma excelente manhã de sábado, como sempre é quando eu estou aqui conversando com vocês. É uma alegria e um privilégio poder ser convidado para ter essa conversa. É isso. E outro que já está se tornando habituê é o Pedro Pietrafesa. Professor, obrigado. Vou falar direito o nome. Pedro Pietrafesa. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Frank. Bom dia a todos, né, a todas. Que está aqui nos assistindo, né, e vai ser um prazer discutir esse tema, né, sobre o impeachment, né, do impeachment do Collor, né, e fazer esse debate sobre o impeachment também que teve da nossa presidenta Dilma Rousseff. Eu sugeri esse debate, lembrando aqui de outros fatos históricos que completam datas redondas nesse ano. E aí pensei que seria interessante agora, mais para o início do ano, a gente já falar sobre isso, sobre impeachment, porque o momento, né, digamos, para completar 30 anos do impeachment seria o final do ano, né, a partir de outubro, novembro, até dezembro, mas aí outubro, novembro e dezembro a gente vai estar no meio, provavelmente, um turbilhão de coisas nessas eleições presidenciais desse ano, então pensei que talvez seria mais tranquilo, seria mais racional, né, a gente analisar esse processo agora, já no início do ano. Já estamos no ano que se completam 30 anos. Eu queria começar com você, Frank, para que você começasse aqui antes da nossa análise, e a minha intenção e a da Sagres é de entender a democracia brasileira a partir do processo de impeachment, o que é que não deu certo, além de denúncias, além de possíveis irregularidades, mas também no processo de representatividade, já que é um processo jurídico, político, né? Então, como é que esse processo pode nos ajudar a entender a democracia brasileira, né? Esse processo de representatividade. Mas antes, 30 anos do impeachment de Collor, eu queria pedir seu auxílio, Frank, para tentar rememorar como é que foi aquele ano de 1992, Frank. Pois é, a verdade é que, sabe que eu comecei a me interessar efetivamente por política, isso prova que eu sou um pouco velho, em 1992, no contexto do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. É importante nós percebermos que a palavra impeachment por si só não é suficiente para extrairmos os desdobramentos, em primeiro lugar, jurídicos, e em segundo lugar, quanto à qualidade da representação ou à estruturação das nossas instituições políticas no seu porvir. Acho que mais adiante nós teremos condições de debater o tipo de episódio ou a série de acontecimentos, para ser mais precisos, que se deu em 1992, não guarda nenhum tipo de semelhança, seja sob o aspecto político representativo,
mas muito mais intensamente sob o aspecto técnico-jurídico com que sobreveio em 2016. Mas, por enquanto, falemos de 1992. Havia um governo eleito após inúmeras intensas expectativas da população, que sofrera por 30 anos uma cruel, nociva aos direitos humanos, ilegítima ditadura militar, que passa por um processo constituinte em 1988, que tinha tudo para ser um acordo mantenedor das forças políticas que governavam esse país na ditadura, porque eram deputados, havia senadores biônicos, eram pessoas eleitas para ser deputadas federais e não para ser constituintes. O processo constituinte se inicia por um decreto unilateral de um presidente não eleito, que era o José Sarney, mas a sociedade civil se organiza. É o momento em que a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, a CNBB, a Central Única dos Trabalhadores, os movimentos feministas, os movimentos por igualdade racial, a juventude, né, a reorganização da União Nacional dos Estudantes, os povos indígenas, de maneira muito presente e muito intensa, se apropriam do debate constituinte e conseguem promulgar um texto constitucional com duas características muito importantes. Primeiro, normativamente muito avançado, quanto aos direitos fundamentais, quanto ao processo constitucional, quanto ao processo político decisório. Segundo, suficientemente legítimo, porque é fruto de uma sociedade civil muito pujante, muito atenta, acompanhando aquele processo de forma muito participativa. Bom, vem as eleições de 1990, Collor se elege, expectativas muito elevadas. O seu primeiro ato é o tão conhecido e inconstitucional à época confisco da caderneta de poupança e das economias, principalmente de pessoas físicas, né, que poupavam há muito tempo. Para quem é mais jovem, quiser entender esse processo, tem um filme muito interessante chamado Terra Estrangeira, que conta o que é esse trauma do momento do sequestro da poupança. Quando nós chegamos em 1992, o presidente Fernando Collor, que se elegera por um partido muito pequeno chamado PRN, perde apoio na sua base de sustentação parlamentar, perde apoio junto à opinião pública, junto à sociedade, a inflação é galopante, as pessoas já não tinham mais suas economias, e aparece um fato muito concreto, um escândalo de corrupção muito bem documentado, que se inicia por uma delação voluntária, espontânea, não é nada de delação premiada para que a pessoa não vá para a cadeia e tudo mais, do irmão de Fernando Collor, o Pedro Collor, e consegue-se detectar, então, que o tesoureiro da campanha de Fernando Collor, depois assassinado em condições até hoje não muito bem esclarecidas, o Paulo César Cavalcante Farias, fazia repasses para a conta pessoal de Fernando Collor, recebendo, por sua vez, dinheiro de pessoas que não existiam. O sistema da Receita Federal à época não era eletrônico como hoje. E, portanto, CPFs fantasmas, pessoas que nunca existiram no mundo, depositavam recursos para Paulo César Farias, que, por sua vez, custeava despesas nababescas de Fernando Collor, ou seja, despesas de altíssimo luxo, de uma mansão chamada Casa da Dinda, etc, etc. Todo mundo fala sobre o caso da Fiat Elba à época, porque ficou claramente documentado que o presidente Fernando Collor tinha um carro em seu nome, comprado com recursos de uma pessoa fantasma. E depois as empresas mantidas por essas pessoas fantasmas foram associadas a serviços para a administração pública, ou seja, dinheiro público mantendo uma vida de luxo do presidente da República. Isso é claramente um crime de responsabilidade. Muito bem documentado, muito bem discutido, a população sabia o que estava acontecendo. Se você perguntasse à época, e havia pesquisas de opinião pública para isso, por que o Collor está sofrendo um processo de impeachment? As pessoas diziam, por que o Paulo César Farias, com CPFs de pessoas que não existem, passa dinheiro para a secretária do Collor, que se chama Ana Scioli, e a Ana Scioli coloca esse dinheiro na conta do Fernando Collor. E isso é corrupção. Todo mundo entendia o que era esse processo. As pessoas foram às ruas, num movimento que conseguiu abarcar desde a centro-direita até a extrema-esquerda do país, e o Collor cai num processo de impeachment. Então, foi isso que aconteceu naquela época. O que eu quero começar dizendo, já para estabelecer, que algumas pessoas entendem como polêmica, mas de onde eu vejo isso, tanto no ponto de vista do direito constitucional, como do direito financeiro, como da lei de crimes de responsabilidades, nem dá para dizer que é uma questão polêmica,
é que, em 1992, ocorre um crime de responsabilidade. Ocorrendo um crime de responsabilidade e, a partir disso, tendo lugar a devida consequência normativa, que é a destituição do mandatário, o regime democrático representativo sai mais forte. As eleições de 94 não foram questionadas por ninguém, né? FHC ganhou, Lula perdeu, Lula reconheceu o resultado, seguimos muito bem. Em 1998, após uma emenda da reeleição, aprovada em circunstâncias muito suspeitas também, mas ninguém questionou, Lula perdeu, FHC ganhou, em 2002 Lula ganha, o PSDB reconhece e assim sucessivamente. O regime político-democrático, portanto, tudo somado, aparece mais forte, mais representativo e mais estável após 1992. E veja, é um impeachment 2 anos após o primeiro mandato eleito depois de uma ditadura militar. É um impeachment 4 anos após a aprovação da Constituição da República. Tinha tudo para desestabilizar o regime. E qual que é a minha hipótese? Como de fato tinha um crime de responsabilidade, não havia muita dúvida com relação a isso, o regime saiu muito mais forte desse processo. Até chegarmos no ciclo 2014, etc., quando um mau perdedor quis questionar o resultado das urnas, e ali é uma outra história, e nós sabemos que no pós-16, por exemplo, a democracia brasileira, sob qualquer indicador, da Freedom House, do VDEM, é uma democracia muito pior, muito mais frágil, e a partir das concepções teóricas que eu e boa parte da ciência política seguem, não pode nem mesmo mais ser chamada de democracia. Bom, acho que esse é um ponto inicial interessante. Vou já entregar a bola para as primeiras contribuições, então, da Ludmila Rosa e também do Pedro Pietrafesa. Primeiro com você, Ludmila. Acho que essa é uma avaliação interessante, já pensando sobre a nossa democracia, né? Esse fato do impeachment ter acontecido logo na saída ali, né, do processo de redemocratização do país e dali em diante, qual é a avaliação que a senhora faz sobre a nossa democracia passando por esses processos? Sempre que acontece, mais recentemente no impeachment da presidente Dilma, e acho que agora, a partir do retrospecto feito pelo professor Frank, a gente já pode começar a comparar os processos. Quando sai de um processo de impeachment, sempre tem aquela ideia, aquele temor de que a nossa democracia esteja ameaçada, Ludmila. Rubens, falar depois do suceder o professor Frank é sempre um desafio, porque ele falou a exaustão aí, trouxe a memória de uma maneira muito assertiva o que aconteceu no impeachment do Collor e o que aconteceu, ele fez essa introdução no impeachment da ex-presidente Dilma. E o que faz a ciência política se debruçar sobre essas diferenças, né, professor Pedro, professor Frank, sobre as diferenças dos dois processos e por que um é considerado não tão impactante ao curso da democracia brasileira, se a gente pensar nesse particular democracia como conjunto de normas que organizam os pleitos e organizam a sociedade civil em torno do Estado. É uma redução do que a gente pode falar sobre democracia aqui, democracia pensada normativamente nesse debate, e por que o processo de impeachment da ex-presidente Dilma ele foi tão traumático do ponto de vista, inclusive, da legitimidade das instituições, da legitimidade das eleições, legitimidade da política institucional. Então, quando a gente volta em Collor, Rubens, a gente tem um político que vem trazer uma ideia de ruptura, romper com esse passado tenebroso, romper com esse passado autoritário, romper com essa autocracia que estava instalada na política institucional, né? O caçador de marajás, o homem que veio modernizar o país, e ele com o pensamento de ter uma bala de prata, de fazer esse confisco para reduzir o processo inflacionário, ele pensou ali de uma maneira até ingênua. Se isso der certo, eu trago o Congresso a reboque e faço o Congresso se servir, ou me servir institucionalmente. Mas deu errado, a população não encarou bem esse confisco com toda razão, porque você imagina você ter economias aí ao longo da sua vida inteira e, de repente, essa economia ser confiscada e ficar por conta do Estado por maneira ininterrupta, assim, e sem que a gente tivesse o vislumbre de prazo. Muita gente se matou, muita gente foi à falência, então foi um processo muito traumático, o que fez com que as pessoas mobilizassem o Congresso para
de posse desses crimes de improbidade, porque poderiam passar tranquilamente, como passa hoje, Rubens, no caso do presidente Jair Bolsonaro, o crime de improbidade em si, a gente já vê que ele não é o incentivador da abertura de um processo de impeachment se a população não tiver, de alguma maneira, convulsionada contra o presidente plantão. Foi o que aconteceu com o presidente Collor, né? E a gente tinha, e o professor Frank traz com muita assertividade, a gente tinha provas, a gente tinha crimes, a gente tinha fatos documentados que tornariam insustentáveis mesmo do ponto de vista jurídico a permanência do presidente Collor. Mas, certamente, o que fez com que esse processo seguisse, o que fez com que ele fosse apeado do poder, foi essa convulsão, essa conflagração da opinião pública. E aí a gente vai agora para a presidente Dilma, Rubens, e entende que o processo é mais ou menos o mesmo, só que com uma fragilidade. Enquanto lá no presidente Collor a gente tinha um crime ou vários crimes de improbidade documentados e que eram sabidos e conhecidos pela maior parte da população, inclusive pelo mundo acadêmico, né? Sem nenhuma disputa, sem nenhum dilema, no impeachment da presidente Dilma, a gente teve um crime de responsabilidade muito controverso, inclusive do ponto de vista jurídico, né? E, juridicamente, o que a gente tem no país é que, se você não prova o dolo, se você não prova o crime de alguém, a boa-fé, né? A inocência é presumida. E a presidente Dilma, diante de um teatro, de uma espetacularização ali que teve uma base muito mais econômica, talvez, por parte dos grandes atores sociais que dominam a economia no país e que se viram ali diante de um problema, né, diante de um momento difícil do ponto de vista econômico no país, eles conseguiram levar essa agenda para dentro do Congresso e tiveram um respaldo, né, jurídico de uma peça que não se comprovou, ou que pelo menos foi duvidosa, né, que foram as tais pedaladas fiscais, que há muita divergência a respeito se houve ou se não houve pedaladas fiscais e se aquilo, de fato, ensejaria um processo de impeachment, Rubens. Então, essa fragilidade em relação ao processo de impeachment da presidente Dilma é o que fez com que a gente, de lá para cá, tivéssemos uma perda significativa no que é a democracia do país, no exercício da democracia, nos ganhos de direito, nas seguridades dos direitos sociais duramente construídos, né, e mobilizados ao longo desse período republicano e democrático, sobretudo depois da ditadura militar encerrada ali em 85. Então, o impeachment da presidente Dilma, Rubens, eu volto aí para você, ele é realmente o grande desafio para a gente pensar em democracia no país e como a gente caiu, como a gente vê e percebe a democracia de uma maneira pior depois do afastamento da presidente Dilma. Pedro Pietrafesa. E aí, depois de tudo isso, acho que as cicatrizes, né, depois de dois processos de impeachment e a nossa democracia, Pedro, fica à vontade. Bom, as cicatrizes, principalmente depois do impeachment da Dilma, né, foram muito grandes. Nós estamos vivendo, né, estamos vivenciando essas cicatrizes hoje, né? No que se refere ao presidente Collor, né, tanto a Ludmila quanto o Frank já falaram muito bem todo o contexto que envolveu ali, porque você tinha identificado lá na Comissão Parlamentar Mista de inquérito, né, os crimes, né, que apontavam diretamente a participação do Collor. Você tinha também você tinha uma tempestade perfeita, né, que ele tinha uma baixa popularidade. Eu estava vendo aqui os índices de popularidade que o Datafolha fez em 92, né, você vem decrescendo a partir dos 3 meses de mandato, né, do governo Collor, né, chegando ali em 92 a níveis muito baixos, né, você tinha as questões econômicas, né, macroeconômicas, que também não favoreciam o presidente. Você não tinha uma base de apoio no Congresso Nacional. E lendo um pouco, né, preparando para a gente conversar hoje, falando sobre o presidencialismo de coalizão, né, o Sérgio Abrantes publica um texto, né, em 1988, né, falando sobre o presidencialismo de coalizão e toda uma discussão no mundo político naquele momento, inclusive
não é bem impondo, né, que o Collor fizesse um compartilhamento do poder executivo com os partidos que estavam ali. Então, e ele não fez isso, né, durante o seu mandato, tentou fazer no final, né, quando já estava ali próximo de todo o processo de impeachment, né, que a gente pode comparar com a Dilma Rousseff, que ela tinha uma coalizão e que os partidos da coalizão ali começaram a trair ela, começaram a sair da coalizão, né? E aí o núcleo duro da coalizão da Dilma ficou muito pequeno, né? Só a gente vê como é que foi a votação, né, lá na Câmara dos Deputados, né, acerca de aceitar, né, a denúncia do impeachment. Então, quando você falava, eu tenho uma base ali de 300 deputados, quando você foi ver, tinha um pouco mais de 100 deputados que estavam, de fato, né, numa coalizão de apoio a Dilma Rousseff. O Collor ele não construiu essa coalizão ali no início do seu mandato, né, e depois foi sendo, ali o mundo político foi cobrando dele esse compartilhamento, né, da gestão do governo, seja por indicações a ministérios, seja por questões, depois a literatura traz a questão das emendas, né, da gente discutir o dia a dia ali da coalizão, e a Dilma Rousseff tinha mais com o tempo ali, a partir da sua eleição para o segundo mandato, né, o Frank já trouxe que um dos atores não aceitou a derrota, isso é muito prejudicial à democracia, né, até o Robert Down, né, ele traz um dos elementos, né, de uma democracia funcionando bem, é que quando o perdedor ele reconhece o processo ali de escolha, né, do mandato, e aí ele reconhece que ele perdeu as eleições, né, dentro de eleições justas, livres, né, e por aí vai. Então, a gente teve aqui no Brasil, em 2014, esse questionamento, que hoje a gente vê o próprio presidente, das eleições ainda nem começaram, ele já vem discutindo como que o sistema eleitoral para ele, né, questionando o sistema eleitoral, isso já vai corroendo, já vai trazendo um ruído muito ruim para as eleições de 2022, né, e esse momento, em 2014, né, ele vai culminar depois de você esfacelando, né, todo o mandato da Dilma Rousseff, depois tem o Eduardo Cunha trazendo aquelas pautas bombas, fazendo todo um jogo com o Poder Executivo, se abre ou não processo de impeachment. Então, você tem ali, no caso da Dilma, todo um contexto político bastante conturbado que vem de 2014, que vem ali de 2013, né, quando a gente precisa ver também, analisar um pouco melhor aquelas manifestações e as consequências daquelas manifestações do ponto de vista do imaginário político, sobre o nosso sistema político que está ali institucionalizado. A Dilma ganha as eleições e como que aquele movimento também ele tinha uma expectativa que o Aécio Neves poderia ganhar, e aí quando abriu as urnas, né, a Dilma estava à frente numa margem pequena, e essa margem pequena, claro, ela ganhou legitimamente, mas essa margem trouxe para o candidato derrotado a perspectiva de questionar os resultados da urna. E isso vai fazer com que nas eleições de 2018 todo um processo de você ter um questionamento sobre as instituições políticas. Teve o governo Temer, que também teve problemas relacionados à corrupção. Você teve ali um processo, como a Ludmila, ela bem comentou a questão da improbidade administrativa. Você teve malas, né? Você tem ali vídeos de malas com os assessores do Temer, mas quando você teve a votação lá na Câmara dos Deputados, os deputados falavam, não, eu vou votar contra, né, aceitar aqui o impeachment por conta da seguridade econômica, né, pela estabilidade econômica. Essa foi a justificativa de um grande número de deputados federais, né, para poder justificar a não aceitar, né, a denúncia contra o Michel Temer. Mesmo assim, você tem todo um processo, né, de institucionalidade da nossa democracia que estava sendo ali questionado, e nas eleições de 2018, com a eleição do Jair Bolsonaro desde ali do início, em 2019, mas principalmente a partir da pandemia, ficou muito mais intenso, né, esse questionamento das instituições democráticas brasileiras. Então, veja que nós temos aí uns 6 anos, né, entre 2016 e agora as eleições de 2022, esse ano de 2022, em que a nossa democracia, as nossas instituições democráticas estão sendo constantemente questionadas. Então, por isso que o impeachment da Dilma, ela trouxe, né, esse impeachment trouxe muito mais
problemas para a institucionalidade da nossa democracia do que o impeachment do Collor, porque ali você tinha comprovado, né, documentado, né, os crimes que o Collor participou ali durante ali o seu mandato, né? E no caso da Dilma você tem esse questionamento, né, de toda a denúncia que foi feita contra a Dilma Rousseff, que abarcou um mal-estar, né, que a população, que uma parte do mundo político, e que nós estamos vendo também da elite econômica também com o arranjo das nossas instituições políticas. Então, esse mal-estar que ali eclodiu em 2013, que nas eleições de 2014 não pacificou, nós estamos vendo as consequências atualmente, como o Franklin mencionou, os índices, né, os indicadores internacionais de democracia, né, o Brasil diminuiu substancialmente nesses últimos anos. Volta a bola para o Frank e já encaminhando, sim, desculpe, mas já encaminhando para o fim do nosso debate. Mas acho que a gente está avançando, né, Frank, nesse sentido de avaliar o que fica da nossa democracia a partir desses processos. O que me chama a atenção é exatamente essa questão da votação, né, das articulações e do quanto o processo, os dois que a gente observou, claro, com todas as diferenças que foram apresentadas aqui, mas o quanto os processos de impeachment são ali momentos cruciais, né, desse jogo da democracia brasileira representativa, Frank. Sem dúvida, Rubens. Eu acho que é possível dizer hoje, com bastante segurança, à distância dos fatos, que o impeachment do Fernando Collor, em 1992, o alvorecer do nosso regime liberal-democrático, representativo e constitucional, e o golpe de 2016 é o seu anoitecer, é o seu ocaso. E por que isso? Eu já falei bastante de 1992, vamos recobrar o que aconteceu já em 2016. A deposição presidencial em 2016, do ponto de vista jurídico, foi baseada em duas acusações. Coincidentemente, ambas referentes a uma subdisciplina do direito chamada direito financeiro. E eu dou aula de direito financeiro, eu trabalho com direito financeiro, eu coordeno um núcleo de pesquisas na Universidade Federal de Goiás que tenta estabelecer interações entre direito tributário, financeiro e a cena política, eu misturo ciência política com direito financeiro. Vou tentar explicar para as pessoas. Porque se a gente anda pela rua e pergunta o que é pedalada fiscal, lamentavelmente, e pesquisas de opinião pública provam isso, ninguém sabe explicar muito bem o que é. Eu vou dizer o que são as pedaladas fiscais. A primeira acusação sofrida por Dilma Rousseff foi de que um atraso por parte do governo no pagamento de valores que ele deve a bancos que têm que ser responsáveis por políticas públicas, Bolsa Família, Plano Safra, etc., significaria, na verdade, uma obtenção de crédito por parte desses bancos. É mais ou menos o seguinte: você que nos escuta em casa, se atrasar a sua conta da Enel, se atrasar a sua conta da Saneago, alguém vai dizer que você está, na verdade, pedindo dinheiro emprestado à Saneago e à Enel. Conhecimentos muito básicos de direito financeiro, ou do conceito, na verdade, de contração de crédito por parte do Estado, dão conta de que o atraso no cumprimento de uma obrigação prevista em lei não se equipara à obtenção de um crédito ou de um empréstimo por parte daquele que recebeu a conta em atrasado. Então, por essa simples razão, não há crime de responsabilidade ali. E tanto não há que Fernando Henrique, que Itamar, que Lula I, que Lula II fizeram essa mesma prática com total beneplácito do Tribunal de Contas e do nosso Poder Judiciário. Pois bem, mas tem uma segunda acusação. Tem mesmo. A segunda acusação diz que a presidente expediu os chamados créditos suplementares, que são reforço no orçamento. Então, às vezes, teve inflação, então você precisa reforçar o dinheiro numa obra pública. Às vezes, faltou recurso para uma creche, você precisa reforçar. Que ela teria feito isso por medida provisória, descumprindo o máximo que poderia gastar com isso, que era a meta fiscal daquele ano. O problema é que qualquer estudante de direito, quem aqui nos escuta e estuda direito sabe disso, que entra lá no primeiro dia de aula em direito financeiro, sabe que o critério para saber se uma meta foi cumprida ou descumprida é anual. É o chamado princípio da anualidade
o princípio da vinculação ao exercício, que é um ano, do direito financeiro. Naquele ano, a própria meta, pelo próprio Congresso, que depois derrubou a Dilma, foi aumentada e, portanto, ao final do ano, que é quando se faz a tomada de contas para saber se houve o cumprimento ou não da meta, tinha sido cumprida. E tanto é assim que, por exemplo, o governador Anastasia, que depois foi relatar o processo de impeachment, foi inclusive meu professor lá na Universidade Federal de Minas Gerais, quando o governador do estado de Minas adotou práticas muito semelhantes. O governo Fernando Henrique, o governo Collor, tomavam práticas idênticas e o Tribunal de Contas as endossava. Depois do governo Michel Temer, essas práticas voltaram a acontecer. Ou seja, elas tanto são lícitas que vêm sendo historicamente chanceladas por todos os poderes da República. Então, duas situações que não conformam, sob mínimos entendimentos de direito financeiro, crime de responsabilidade, deram um aso à destituição da primeira mulher eleita à presidência da República. Mas tem um segundo problema. Quando a gente entra na aula de direito administrativo, uma disciplina de que gosto muito também, já dei aula disso, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que existe um elemento em todo ato do Estado, em todo ato administrativo, que nós chamamos de vinculado. Esse elemento se chama motivação. A motivação da ação do Estado tem que ser pertinente à própria ação, senão o ato é nulo. Eu peço a vocês que procurem aí, no YouTube e tudo mais, o vídeo da sessão em que os parlamentares motivam a abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Não se fala em pedalada fiscal, mas aparece, por exemplo, um parlamentar que depois se tornou presidente da República, homenageando um notório torturador, o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em qualquer tribunal do mundo, se você homenageia um torturador como motivação de um ato sobre pedalada fiscal, em primeiro lugar, você vai ser punido por isso. E, em segundo lugar, esse ato não vai colher validade. Então, seja quanto ao procedimento, né, a motivação, seja quanto à substância, as questões de direito financeiro, o que houve ali não foi um crime de responsabilidade. E o que acontece depois? Michel Temer assume e implementa uma medida que tem sido pouco discutida, é o assunto sobre o qual eu mais publiquei cientificamente, mais rodei o mundo trabalhando, que é a Emenda Constitucional 95. Que, ipso facto, o que ela fez? Impediu o custeio de direitos fundamentais no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, mas ela é a medida de contenção de recursos para direitos, saúde, educação, lazer, habitação, transporte público. Ela é a medida que impede o custeio de direitos mais intensa da história da humanidade, desde que ela tem estados e constituições. Isso eu provei, publiquei em vários artigos, em pelo menos 2 idiomas. Bom, ele implementa essa medida e, portanto, enxuga os direitos que a população tinha conquistado lá em 1988 e, em seguida, vem um processo eleitoral. Um processo eleitoral que retira da competição o candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, por força da confirmação em tribunal, de uma decisão proferida por um juiz que depois é comprovadamente declarado como suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, que aparece em gravações do Telegram, combinando as suas decisões com a promotoria, e que ganha de presente um cargo de ministro do presidente que ele ajudou a eleger. Quando eu conto isso para as pessoas nos Estados Unidos, na Europa, eles dão risada e falam, que pena, hein? Vocês não são uma democracia. Porque depois que você destitui legalmente um presidente eleito, suprime direitos constitucionais impedindo o seu custeio, e faz uma eleição que não obedece às regras do jogo, retirando da competição quem está em primeiro lugar por uma canetada de alguém que depois é tido como claramente suspeito, me desculpe, esse regime não é liberal-democrático, esse regime não é representativo. É dessa seriedade de crise que nós estamos tratando. Eu fico muito preocupado porque, de fato, a população não conhece os meandros técnicos do direito financeiro. Por isso que eu sempre aceito, Rubens, e fico muito feliz e honrado o seu convite para poder vir falar aqui. Porque isso não diz respeito nem às minhas posições pessoais. Eu não votei na candidata que foi destituída em 2014, eu votei em outra pessoa. Quem aqui me conhece em Goiânia, em 2012, eu estava lá como professor fazendo greve contra ela, indo para Brasília xingar. Quer dizer, independente das minhas posições pessoais, eu dou aula de direito financeiro. Eu estudo direito administrativo. Eu trabalho com a teoria democrática contemporânea. E eu não posso negar as conclusões científicas quase unânimes, não são tão controversas, professor, a que eu chego diante desses fatos. Então, acho que isso precisa ser registrado para a memória. Pelo nosso tempo aqui, já preciso das considerações finais, mas, claro, com tempo, tá? Não é para já
apressar as coisas. Mas, Ludmila, Pedro, por favor, fique à vontade. Primeiro você, Ludmila. Rubens, eu aproveito até para sugerir um outro tema, Rubens, sobre direito financeiro, para um outro tema de debate que eu acho que os professores aqui têm muito a contribuir e a sociedade está cada dia mais ávida por boa informação. Formar e informar bem a sociedade torná-la cada vez mais livre para fazer boas escolhas. Mas só quero fazer uma arremate, Rubens, em relação ao nosso Instituto do Impeachment aqui no país, né? A gente sabe que o impeachment ele enseja um julgamento jurídico e político. Não somos ingênuos ao ponto de achar que o impeachment ele acontece à revelia de um juízo político, né, que está voltado para as circunstâncias daquele momento, opinião pública e principalmente para a influência dessa grande elite econômica que tem muito peso sobre o Congresso Nacional. Mas eu volto ao Instituto do Impeachment, Rubens, para dizer que se, de alguma maneira, nós acabamos banalizando o Instituto a partir do momento em que a gente lança a mão, né, de uma medida gravosa como essa para resolver problemas de ordem econômica ou divergências do ponto de vista da condução da política econômica no país e tal, e eu falo especificamente do processo de impeachment envolvendo a presidente Dilma, eu desconheço, né, dentro dessa perspectiva, eu desconheço quem, em sã consciência, acredita que esses mesmos elementos colhidos à época da presidente Dilma, alta de inflação, uma economia na bancarrota, opinião pública conflagrada, 60% de rejeição, eu desconheço quem, em sã consciência, não reconheceria os mesmos elementos agora num processo de impeachment para o presidente Jair Bolsonaro. Vez que se avolumam, pululam os crimes de responsabilidade, e isso também tidos à exaustão, né, comprovados, documentados. Você teve uma CPI aí que trouxe fatos novos que são inacreditáveis, a CPI da Covid-19, né, que todo esse relatório, todo esse arcabouço de provas está estacionado na PGR, é bom lembrar, mas fica esse dilema sobre a compreensão que a gente tem do impeachment. O que vale para o impeachment exatamente? Quando a gente deve lançar a mão desse impeachment? Porque eu também acredito que a compreensão ou o espírito, né, da Constituinte de 88 não previa que nós pudéssemos conviver ou tolerar um presidente ou uma pessoa administradora de plantão que atentasse de maneira tão veemente contra os próprios valores e princípios esculpidos na Constituição. E é o que nós temos hoje. Então, assim, o limite entre a gente banalizar, né, o uso do impeachment e também, por conta desse preciosismo, por conta desse raciocínio, né, de sermos um tanto mais conservadores em lançar a mão desse instituto e mantermos no poder uma pessoa completamente desqualificada do ponto de vista de uma liderança pública, né, que atenta contra os valores democráticos, ele é muito tênue. Então, a gente tem que fazer uma reflexão e que a gente tem que ampliar esse rol de pessoas que né, diante das quais esse processo é submetido. A gente não pode dar poderes para um parlamentar, como é o presidente da Câmara, que a gente faz do presidente da Câmara quase um parlamentar biônico, né? Fica por conta dele decidir o prosseguimento ou não, o aceite ou não de um processo de impeachment, e isso faz com que ele amealhe para si proveitos de toda ordem. A gente tem que fazer uma volta aqui ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, à época do processo de impeachment, que ele estava sofrendo um problema, um pedido de cassação. Esse pedido de cassação estava no Conselho de Ética e ele quis negociar isso com os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, dizer, olha, se vocês sentarem sobre essa denúncia, eu seguro o processo de impeachment, senão eu coloco para valer. E esse tipo de postura antirrepublicana, de política miúda, faz muito mal ao curso da democracia no país, porque as pessoas, né, o eleitor médio, ele não compreende muito bem esses meandros, bem da verdade, ele não tem nem tempo para se ocupar desses meandros da política, desses bastidores, e entender como tudo funciona.
o que que fica, o que que resulta, o que que redunda para a população? Política não serve de nada, as instituições não servem de nada, todo mundo que está ali não serve de nada. Isso gera uma revolta, isso gera um ambiente conflagrado, né, conflituoso, que no curto, no médio e no longo prazo só tende a ferir os nossos direitos, a ferir o processo democrático nesse país, e é por isso que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com esses movimentos políticos. Mas aí eu deixo essa bola aqui, talvez para o professor Pedro, de que cuidado, né, com o impeachment não é também deixar o impeachment de lado quando a gente tem flagrantes problemas na condução do país e que, sim, ensejariam verdadeiramente o processo de impeachment como ele foi pensado e para o que ele foi pensado. Devolvo para você, Rubem. Pedro Pietrafesa, por favor. Acredito que a Ludmila trouxe um ponto muito importante, né? Porque o processo de impeachment, né, ali o dispositivo de impeachment, claro que ele é importante de ter, né, ali na nossa Constituição, em qualquer Constituição mundo afora, né? Então, é claro que a gente tem, quando um presidente da República, já que nós escolhemos, e ali no período ali do Collor, né, estava discutindo parlamentarismo, presidencialismo, né, e nós decidimos pela questão do presidencialismo, né? E tem uma série de crimes, né, que o presidente pode cometer e ele tem que ser julgado como tal. E fica, de fato, muito complicado, né, quando a gente deixa de uma forma bastante discricionária ali para o presidente da Câmara dos Deputados, né? Claro que diferentes presidentes tiveram uma série de pedidos de impeachment, seja Fernando Henrique, seja o Lula, a própria Dilma, ou agora o Fernando grande de solicitações de impeachment. No caso do Jair Bolsonaro, como a Ludmila e o Frank já mencionaram, ele tem, né, uma série de indícios fortes, e a CPI da Covid ela documentou alguns desses indícios de crime de responsabilidade. Então, a gente precisa aperfeiçoar como que nós vamos fazer esse dispositivo, né, no que se refere ao processo de impeachment, né? Então, é bom que ele esteja na nossa Constituição, e lá ele está, né, se não me engano, é o artigo 85, né, da Constituição, né? Então, mas a gente precisa aperfeiçoar quais são os elementos que fazem que um processo de impeachment ele seja depois deflagrado, né? Porque no caso da Dilma Rousseff você teve uma série de você teve problemas ali de justificativa jurídica para você abrir o processo de impeachment, mas você tinha justificativas políticas muito fortes, né? Você tinha a sua base, a sua coalizão, ela se deteriorou, né? Ali ela já não tinha mais aquele número de partidos que apoiava, ela não tinha um apoio do setor econômico nacional, né? Do PIB nacional, você tinha problemas de inflação, você tinha denúncias de corrupção que não envolvia a Dilma Rousseff, né? Mas você tinha ali denúncias de corrupção, né? Então tudo ali criou um ambiente político que favoreceu a abertura e depois, consequentemente, a aprovação do seu impeachment, né? E nós já mencionamos tanto o Temer quanto o Jair Bolsonaro. O Temer chegou a ser votado, né, na Câmara dos Deputados, no caso do Jair Bolsonaro, isso nem foi feito, né? Crimes bastante claros, muito mais claros do que o da Dilma Rousseff, e que nós não interrompemos o mandato desses dois presidentes. Claro que o Temer ali não foi eleito, mas como vice-presidente ele assume o mandato que era da Dilma Rousseff, né? Então a gente precisa discutir sim a questão do impeachment, trazer o Collor, né, a experiência do Collor, a experiência da Dilma, e quais foram as consequências para o país após cada um desses dois processos de impeachment. É importante, seja para a sociedade, seja também para o mundo político, né, que esteja aqui nos assistindo, para poder refletir sobre o dispositivo e como que nós vamos fortalecer a nossa instituição democrática que está tão atacada, né, nesses últimos anos, para que a gente, caso julgue futuramente, né, um outro presidente, presidente que seja eleitos, né, futuramente, de acordo com regras bastante específicas, claras, com crimes claros, né, de responsabilidades, e que esse processo fortaleça a democracia e não enfraqueça a democracia como nós estamos vivendo a partir de 2016. É isso, gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Começando aqui com o Frank, mais uma despedida. Eu gostaria de agradecer muito as conclusões aqui. Mais um abraço, Frank. Obrigado pela disponibilidade e até uma próxima.
acho que daqui a gente já tem uns 2 temas, né, diferentes para outras conversas. Um abraço, Frank. Obrigado, um grande abraço, Rubens, Ludmila, Pedro e todo mundo que nos ouve ou assiste. Bom final de semana para todo mundo, sempre uma alegria. Até mais. Obrigado, Ludmila. Um abraço e até próximas oportunidades aqui de conversar com a gente na Sagres. Obrigada, Rubens. Obrigada, professor Frank, professor Pedro. Para mim foi um privilégio estar aqui numa bancada tão qualificada e obrigada a todos que nos escutaram nessa manhã. Eu agradeço muito à Sagres a oportunidade de estar aqui nessa manhã de sábado. Que fique aqui o meu aceite para as próximas, viu, Rubens? Já tô aceitando publicamente. Grande abraço, até mais. Agora é só uma questão de agenda aqui para que a gente faça acontecer. Professor Pedro, um abraço. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez aqui de conversar com a gente. Até uma próxima. Um abraço, Rubens, Ludmila, Frank, a todo mundo que esteja nos ouvindo, que esteja nos assistindo. É um prazer estar aqui conversar com vocês, conversar com o Frank, conversar com a Ludmila. A primeira vez foi muito bom, gostei bastante e espero também novos convites. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado aqui a Ludmila Rosa, que é cientista política, o doutor em Ciências Sociais pela UNB, professor da PUC Goiás, Pedro Pietrafeza, e o professor da UFG, cientista político, Frank Tavares, conosco aqui, portanto, nesta edição do debate, falando sobre a democracia brasileira e a partir, né, da análise dos processos de impeachment. 30 anos do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E esta edição do debate da Sagres pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres e na íntegra no nosso site, o sagresonline.com.br/debate super sábado. No site você também confere